convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Por favor. Amém? Todos encontraram? Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar no telão, as meninas vão colocar aqui. A palavra de Deus diz, no capítulo 19, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matará pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem, se até amanhã a estas horas eu não houver feito a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto. Caminho um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si mesmo a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Versículo 7. O anjo do Senhor veio pela primeira vez, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Versículo 8. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar minha vida. Amém? Antes de pedir para que você tome o seu assento, vamos passar para o momento da oração. Que você ore pela minha vida, que não seja eu, que seja o Senhor, que Deus possa falar ao seu coração, amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai de amor e bondade, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos pedir de todo o nosso coração que o Senhor fale conosco. Nós saímos do nosso lar em um dia frio, em um dia difícil de vir à sua casa, mas estamos aqui. Que o Senhor fale através da Tua palavra. Nós repreendemos todas as barreiras, todas as cadeias, todas as distrações que caiam por terra em nome de Jesus. Que possamos ouvir, que possamos aprender e principalmente praticar a Tua palavra em tudo que aqui for dito. Usa-me pela Tua misericórdia, eu não tenho nada a oferecer a não ser o Senhor. Que o Senhor em nome de Jesus cresça e que eu diminua. Assim nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento, meu querido? A palavra de Deus, esse capítulo 19 que nós acabamos de ler, ela fala sobre algo muito interessante. Mas antes de passarmos para o capítulo que eu acabei de ler contigo, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu no capítulo 18, no capítulo anterior a esse que nós lemos. Porque é engraçado que retrata duas versões de Elias, muito próximas uma da outra. Uma versão em que Elias era um grande profeta. E a palavra de Deus diz que ele é enviado a Israel, porque Israel era um povo idólatra. Um povo que acreditava em outros deuses, cujo nome dele, Baal. Uma história muito conhecida. E eu queria me atentar a essa parte da vida dele em primeiro lugar. A parte aonde, eu vou resumir da forma mais simples possível, onde após reparar o altar, quando a gente diz reparar o altar, é limpar o altar, é organizar o altar, porque eram pessoas idólatras. Caabe, rei na época de Israel, e sua mulher Jezabel, eram pessoas idólatras, e elas atrapalharam o povo de Israel, e fizeram com que o povo padecesse, passasse por luta e por dificuldade. Então Elias é enviado para acabar com isso e reparar o altar do Senhor. Então eu quero comentar esse primeiro acontecimento. A Bíblia diz que Elias, ele convoca 450 homens e vai até
ele vai até o Monte Horebe, então ele convoca esses 450 homens. E ele diz, vamos fazer um acordo. Se o Deus de vocês, Baal, é Deus de verdade, a gente vai fazer assim. A gente vai montar um holocausto, a gente vai sacrificar um novilho, e então nós clamaremos para que o nosso Deus, o Deus de vocês, ou o meu Deus, envie fogo e queime o holocausto. E então a Bíblia diz, eu vou resumir a história, a Bíblia diz que então eles começam a clamar a Baal, 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 manda fogo, consome o holocausto. Eles começaram a se sacrificar, eles começaram a se cortar, eles começaram a derramar sangue sobre o holocausto, para que então o Deus deles, o Deus Baal, ouvisse a oração deles. Então passou a parte da manhã, passou um pedaço da tarde, e Elias fala, não, peraí, então agora é a minha vez. E você conhece a história, meu querido, a Bíblia diz que Elias, ele convoca o Senhor dos Exércitos, e fogo desceu do céu e cobriu o holocausto. Só que o que eu quero que você se atente, é que pouco tempo depois, Elias, além de conseguir esse grande feito, ele foi encarregado de profetizar chuva sobre Israel. Não sei se você sabe, mas nessa época, havia 3 anos e meio que não caía uma gota de chuva em Israel. E o povo estava pagando por isso, estava padecendo, por conta da idolatria de Acabe. Um rei e uma esposa idólatras. E é engraçado que pouco tempo depois desse acontecimento, Elias profetizou que iria voltar a chover em Israel. E então Elias, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e chuva caiu sobre Israel. E meu querido, o que eu estou tentando explicar para você, nós acabamos de ler um texto, onde diz que Elias, após esses acontecimentos, se sentiu ameaçado pela esposa de Acabe, e então ele fugiu para o deserto. Ei, irmão, tenta compreender isso. Um cara que profetizou que cairia fogo do céu, ficou com medo da ameaça de uma mulher. Tem noção do que é isso? Se ela quisesse fazer algo, ela teria mandado homens, teria mandado soldados para ir atrás de Elias. Não, ela só fez uma ameaça. E Elias então saiu e correu até o deserto. E a palavra que nós lemos aqui diz que então ele chega até o Monte Horebe, o Monte de Deus, no meio do deserto, e se esconde numa caverna. Aí você começa a se questionar, cara, como um homem que viveu experiências como Elias, pouco tempo depois, consegue se sujeitar a ter medo. E meu querido, entenda uma coisa, eu ainda não entrei dentro do contexto da passagem, mas aquela pessoa que permite-se deixar o medo a dominá-la, ela duvida do caráter de Deus. Se você conhece o caráter de Deus, você vai, mesmo que haja medo. Isso foi ministrado aqui, então que você guarde isso no seu coração. O medo foi causado pelas ameaças de Jezabel. E então, dentro desse contexto, eu quero compartilhar alguns princípios, ou como costumo brincar com vocês aqui, algumas chaves que fizeram a diferença na minha vida e que eu orei desde cedo, desde que a minha sogra me convidou para pregar, para que essas chaves fizessem a diferença na sua vida, assim como fez na minha. Que você possa prestar atenção, não deixar que nada te distraia, porque isso fez a diferença na minha vida, e eu espero em nome de Jesus, desde já o profetizo, fará a diferença na sua vida, amém? Primeiro princípio, a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é algo muito simples. Nós precisamos aprender a confiar e descansar em Deus, ainda que em meio aos desertos. Quantos aqui já passaram por desertos ou estão passando ainda? É muita gente, né? Eu também sou mais um. Então eu entro nesse mesmo grupo seleto de pessoas que estão passando por desertos. Dificuldades, adversidades, coisas que têm tentado nos parar. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é essa. Parece simples, mas tem algo grandioso aqui. Confiar e descansar em Deus. E meu querido, entenda que confiar em Deus é entender que o cenário é apenas um cenário. O que muda é você, meu querido, é entender o que você carrega. Quando você entende isso, os cenários não fazem diferença. Reis já caíram em palácios. Adão pecou no paraíso. E meu querido, entenda, não é a respeito do cenário que você se encontra, do deserto que você se encontra, mas é a respeito do que você carrega. E meu querido, você entende o que você carrega?
Você entende que você carrega o Espírito Santo? O Espírito Santo que está aqui para curar, que está aqui para libertar, que está aqui para operar milagres, que está aqui para ouvir as tuas orações. E, meu querido, não é sobre cenários, mas é sobre o que há em nós. Quando nós entendemos isso, o cenário pode ser o mais adverso possível. Isso não muda, meu querido. Isso não faz diferença. Jesus foi abençoado no deserto. Foi tentado, sim, mas ele estava mais forte. Não é a respeito do cenário, é sobre o que você carrega. Que você guarde isso, meu querido. Isso pode transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. O que você tem que entender é que não é sobre transformar um cenário desfavorável em um cenário favorável, mas é sobre entender o que você carrega. Eu vou bater na tecla a respeito disso para que você entenda. O problema é que na hora que começa a andar, a caminhar pelo deserto, pela dificuldade, você, meu irmão, e eu, esquecemos o que nós carregamos. E dia após dia a gente precisa ser lembrado: ei, eu carrego o Espírito Santo. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor é pela igreja, quem será contra nós? Nós precisamos entender. Guarda essa chave, meu querido. O que você carrega é maior do que esse deserto. O que você carrega é maior do que essa situação. Guarda isso, meu querido. Esse deserto, eu vou repetir isso até o fim da mensagem para que você não esqueça. Esse deserto não é o fim da sua história. Ele é apenas uma vírgula, meu querido. Sua vida, como diz um pastor que eu muito gosto, André Fernandes, não é uma foto. Sua vida é um filme, ainda acontecerão muitos outros capítulos. O problema é que a gente fica preso ao deserto. E, meu querido, guarda essa chave. É maior o que está dentro de você. E é isso que vai te ajudar a superar esse deserto. Guarda isso, meu querido. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, e que é tão importante quanto a primeira, é: o deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar onde Deus ele tira as nossas bases de segurança. Porque é fácil confiar em Deus quando está tudo bem. Quando está tudo bem, eu tenho meu trabalho, que me dá estabilidade, uma base de segurança financeira. Eu tenho um casamento abençoado, relacionamento abençoado, que me dá uma base de segurança emocional. E então a gente vai se apegando às nossas bases de segurança. Só que o problema é que quando Deus te colocar no deserto, Ele vai tirar suas bases de segurança. E aí você vai ter que mostrar aonde está a sua segurança. E, meu querido, desculpa, mas se a sua base de segurança estiver no seu trabalho, se a sua base de segurança estiver nos seus projetos, nos teus sonhos, você vai andar por muito tempo no deserto. Eu vou passar daqui a pouco para uma próxima chave que fala a respeito de deserto ser lugar de passagem. Então, desde já que você pegue isso, o deserto é passagem. Não é lugar para você morar, residir, ficar até o fim da sua vida. Então que você guarde isso, meu querido. Entenda, não adianta passar por um cenário desfavorável e não aprender com isso. Eu quero questionar cada um aqui hoje presente. O que você está aprendendo com isso que você está passando? Eu não sei o que você está passando, eu não sei se é na área emocional, espiritual, profissional, não sei o que você tem passado aqui. Cada um e Deus conhecem as suas lutas, os seus desertos. Mas eu pergunto, você que tem passado por um deserto, o que você tem aprendido? O que você tem trago de bom para a sua vida? Sabe o que é engraçado? O que é engraçado é que quando a gente vai para a escola, a gente conclui o ensino médio, a gente conclui uma graduação e sai para o mundo. Aí a gente vai buscar um emprego melhor, uma faculdade, a gente vai procurar um mestrado, alguma coisa. Mas eu quero que você entenda uma chave hoje. O lugar da escola é um lugar que você aprende e vai embora. Você não pode aprender e ficar, meu querido. Você tem que aprender, sair, crescer, amadurecer e levar isso para a tua vida, meu querido. Aprendizado, amadurecimento. Começa a aprender com isso que você tem passado. Eu não sei, talvez o teu deserto é na área sentimental. Talvez você colocou a tua base de segurança num relacionamento. Ou talvez, assim como eu, em particular meu, você colocou a sua base de segurança num trabalho.
Tá tudo certo, estou pagando minhas contas, não está faltando nada em casa, estou empregado, tá tudo bem. Aonde você colocou sua base de segurança? O que você tem aprendido com esse deserto? Cresça, meu querido, entenda, ninguém vai fazer um puxadinho e morar dentro da escola, meu querido. Você vai aprender e vai sair uma pessoa melhor e mais madura. Guarda essa chave, a gente precisa aprender, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Deus tem colocado nós em processos. Os processos, meu querido, entenda, faz parte da promessa. O problema é que a gente pensa que o processo é um lugar árduo, difícil, de sofrimento. Não, o processo faz parte da bênção. O problema é que a gente passa pelo deserto murmurando. Deus, não aguento mais. Deus, pelo amor de Deus, não sei mais o que eu faço da minha vida. Ei, aprendizado, amadurecimento. Está na hora da gente crescer como igreja. Entenda, os cenários desfavoráveis que você enfrentou até hoje te tornaram uma pessoa que você é hoje. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, foi porque você passou por cenários desfavoráveis. Cenários favoráveis não amadurecem ninguém. Você precisa passar pela prova, meu querido. Agradeça, está passando pelo deserto. Um dia ele vai passar, mas ele é fundamental para o teu crescimento, para o teu aprendizado. É necessário, não é em vão. Não pense que o deserto é Satanás. Satanás não tem nada a ver com o teu deserto. Deus te colocou lá para te ensinar. Aprenda, cresça, amadureça. Jesus está às portas. Não é mais tempo de criança. Não é mais tempo de maturidade. É tempo de crescimento. Crescimento em todas as áreas da sua vida, meu querido. Crescimento na vida espiritual. Crescimento naquilo que é importante para você, nas suas prioridades. Crescimento também na tua vida profissional. Crescimento na tua vida emocional, em todas as áreas. Mas que você primeiro amadureça. E então Deus preparará tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas primeiro, passe pelo deserto e aprenda. Guarda essa chave, meu querido. O aprendizado é fundamental. É por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. É para você ouvir, é para você aprender, é para você crescer. Mais sábio é aquele que ouve do que aquele que fala. Então que você possa aprender. Guarda essa chave. Vou repetir mais uma vez. Esse cenário que você está passando não é o seu fim, não é o fim da sua história. Guarda isso, meu querido. Se apegue a isso. Esse cenário é só um caminho para a promessa do Senhor na sua vida. Mas ele não é uma derrocata. Ele não é para te humilhar, ele não é para te fazer cair. Mas ele é para te fazer chegar na promessa. Quantos aqui creem na promessa? Quantos aqui creem que Deus tem promessa para nós? Quantos? É isso, meu querido. Entenda. Deserto é lugar de aprendizado. Quarta chave que eu quero compartilhar com você, tão importante quanto as outras, é que deserto é um lugar de passagem e não de habitação. O deserto é uma escola da fé. Os gigantes é a escola da fé. As tempestades, escola da fé. Quer crescer, meu querido? Quer viver propósito? Tem que passar por isso. Passar, não habitar. Entenda. Guarde essa chave. Você precisa passar do nível e sair de lá. Repito, uma escola não é um lugar onde você aprende e fica. É um lugar onde você aprende, cresce e sai. Guarda isso. Deserto não é lugar de habitação. O problema é que tem muita gente se frustrando. Sabe por quê? Porque ficou onde deveria passar e passou por onde deveria ficar. Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Entenda. Eu vou dar 2 exemplos para ficar mais fácil para você. A presença do Senhor, a presença de Deus é um lugar de habitação e não de visitação. O deserto é lugar de visitação e não de habitação. O problema é que as pessoas têm invertido isso. As pessoas têm morado em desertos e visitado a presença de Deus quando bem entende. Ei, não é dessa forma, meu querido. Deserto não é lugar de habitação. É lugar de passagem. José, ele foi vendido como escravo. Depois ele foi preso. Todo mundo conhece a história, bem conhecida também.
Foi preso porque ele foi acusado de estupro, injustamente, pela esposa de Potifar. Mas, meu querido, mesmo após 22 anos, depois que Deus deu o sonho de que um dia ele seria governador do Egito, que um dia os seus irmãos, a sua família e todo o povo do Egito se prostraria diante dele, ele enfim chegou ao trono. O que eu quero explicar para você com isso? É que a gente precisa entender que há um deserto no meio de todo o propósito de Deus. Há um deserto em meio a tudo aquilo que Deus te prometeu. José, repito, foi escravo, foi acusado, foi preso, mas um dia foi governador. E meu querido, para chegar no trono ele precisou passar pelo deserto, ele precisou passar pelo aprendizado, ele precisou passar pela escola da fé. E meu querido, esse deserto que você está passando vai te levar para lugares altos. Guarda isso, meu querido, receba isso em nome de Jesus. Que você se apegue a isso, se agarre a isso. Entenda, esse deserto é passageiro, e após ele virá o tempo de cumprimento das promessas. Repita comigo: eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida. Fale e receba, querido. Receba com todo o seu ser, com todas as suas forças. Não adianta Deus ele falar o teu coração e você não receber. E você sair daquela porta ali e esquecer tudo que foi pregado, tudo que Deus falou contigo. Recebe. Que você possa entender, os tempos mudaram, os cenários mudaram, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus continua sendo Deus. Deus que está com você no deserto e está com você na promessa. Deus que está com você hoje, Deus que estará com você amanhã. E meu querido, guarde isso. O cenário pode mudar, mas Deus continua sendo Deus. Ele não muda, Ele é imutável, querido. Guarde isso. Entenda isso. Se é para aplaudir, aplaude com força. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Entenda, meu querido, desertos geram milagres. Desertos geram milagres. Guarda isso na sua cabeça. Eu vou repetir mais uma vez. Esse deserto não é o fim da tua história. Eu quero dar um exemplo da minha casa. Minha esposa já tem diabetes há 15 anos. Há 15 anos, acertei, ô Glória, senão ela vai falar um monte pra mim. 13? Errei. Perdão, amor. Há 13 anos. Isso tem sido um deserto, tem sido um período de dificuldade para ela que só ela sabe. É 15? Aí tu acertei, tá vendo como Deus é justo? É isso aí, são 15 anos. Enfim, são 15 anos. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu amor. Receba isso não é o fim da sua história. Um diagnóstico, uma enfermidade, o desemprego não é o fim da tua história. Depressão, meu querido, complexo de inferioridade, essas coisas, doenças emocionais, não é o fim da tua história. Que você entenda, meu querido, que as dificuldades que você tem passado não são o fim da tua história. O problema é que a gente só sabe murmurar e reclamar das coisas. Entenda isso, meu querido, eu vou repetir para que você se agarre a isso. Essa dificuldade que você está passando, só você e Deus sabe o que você tem passado. Ela não é o fim da sua história. Não é o fim da sua história. É só uma vírgula. E dentro dessa vírgula há um propósito maior. Você guarde isso. Se apegue a isso, meu querido. Isso possa arder no seu coração. Não é o fim da sua história. Em meio ao deserto, Deus continua se fazendo presente na sua vida. E dentro disso eu quero ser bem objetivo, eu vou compartilhar a última chave. A última chave eu quero compartilhar ela fazendo uma pergunta, um momento de reflexão para você, meu querido. Para mim também. Em meio a esse deserto que você tem enfrentado, quem tem governado a sua vida? Quem tem passado por esse deserto com você? Tem sido as tuas bases de segurança? Aquilo que eu citei lá no começo da mensagem, ou tem sido Deus? Eu quero que você reflita, meu querido. Eu também refleti sobre isso. Deus primeiro falou comigo. Quem tem sido o governador da tua vida, da tua história? Quem?
Reflita. Eu quero ler uma passagem que se encontra em Isaías 6. Se as meninas puderem colocar no telão para você acompanhar também. Isaías 6, a gente vai ler do versículo 1 ao 3. Que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ambas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, como 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Ei, meu querido, eu quero que você entenda algo poderoso que se encontra nessa passagem. Eu vi isso numa pregação, tá? Isso não é meu, não fui eu que escrevi, mas eu quero compartilhar isso porque isso mudou a minha vida e eu sei que pode mudar a sua história. Esse texto diz sobre uma visão que Deus deu para o profeta Isaías. E ela possui muitas interpretações. E a mais conhecida delas é que muitos acreditam que a morte do rei foi um bem necessário para que então Deus desse essa revelação a Isaías. Ou seja, a revelação ela estava condicionada a Uzias. Então o que a gente entende? A gente subentende que o rei Uzias era um rei ruim, um rei mau. E após a morte dele, Deus se revelou a Isaías. Só que a verdade é que tem algo poderoso por trás disso. É totalmente o contrário. E meu querido, Uzias não foi um rei ruim. A Bíblia diz que ele foi o maior rei, ficando atrás somente de Davi. Ele foi um grande rei, ele se preocupava com o seu povo. O reino do norte nunca foi tão próspero como no reino de Uzias. Então, meu querido, entenda, ele não era um rei ruim. A revelação não estava condicionada à morte dele. Mas sabe o que Deus queria trazer dentro desse contexto? Deus queria trazer dentro desse contexto que o povo, como um todo, tinha uma base de segurança. Vou voltar para o mesmo tema. O povo também tinha uma base de segurança, assim como eu e você. Sabe qual era a base de segurança do povo? Ter um bom rei. O rei que cuidava, o rei que organizava o país, que cuidava de Israel, que se preocupava, que voltou a prosperar o povo. Ele reinou por 52 anos. A Bíblia diz que Uzias era um homem temente, meu irmão. A Bíblia diz que Uzias era reto perante ao Senhor, e vivia segundo os teus mandamentos. Uzias era um bom rei. O problema é que a gente sempre lê essa tradução de que a revelação de Isaías está condicionada à morte do rei Uzias. Todas as mensagens, todos os sermões são sobre isso. Mas o que Deus queria te mostrar em relação a essa passagem é que o povo tinha uma base de segurança. A base de segurança era ter um bom rei. Com a morte de Uzias, o trono se encontrou vazio. Quando Deus dá essa revelação, Deus, ele diz assim, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E meu querido, entenda essa chave. Sabe o que Deus estava querendo dizer com isso? O trono do povo estava vazio, mas o trono dele continua preenchido. O trono daquele que governa a tua vida continua preenchido. E meu querido, para de olhar para o deserto e começa a olhar para o alto, e começa a olhar, porque lá há um Deus que continua preenchendo o seu trono, que continua governando a tua vida, independente do processo, independente desse deserto, meu querido. Guarde isso. O povo tinha uma lacuna, eles perderam o seu rei. Assim somos nós. Talvez alguém perdeu um trabalho, talvez alguém perdeu um relacionamento, talvez alguém perdeu um projeto que tanto sonhava. Deus está falando: ei, meu querido, a tua base de segurança saiu do trono, mas eu continuo no meu alto e sublime trono.
Guarde isso, meu querido, receba isso. Não é sobre a morte de Uzias ser o objetivo para que Deus então se revelasse ao povo, mas é sobre entender que quando olhamos para o alto, sempre haverá um Deus preenchendo o trono. Guarde isso, meu querido. Deus continua governando a tua vida. Guarda isso. Essa é a nossa segurança, é a nossa confiança. A gente precisa se apegar mais a isso. Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que estão passando por desertos. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você se encontra. Eu citei 4 chaves, 4 virtudes que mudaram a minha vida. Eu espero que elas possam mudar a vida de vocês também. Mas que você guarde isso. De todo o meu coração é o que eu peço, guarda isso. Não deixe isso se perder lá fora. Porque a gente tem esse costume, esse hábito de ouvir, de receber, e as coisas simplesmente são esquecidas quando a gente passa daquela porta. Então que você possa guardar isso. Que você possa, em nome de Jesus, guardar essas chaves. Deus me trouxe aqui para te lembrar que durante esse deserto você pode até ter perdido algumas bases de segurança que deixaram o trono vazio, mas o dele continua preenchido. Permita que Deus seja a sua base de segurança. Permita que Deus governe a sua vida. Guarde cada uma dessas chaves, meu querido. Eu já estou encerrando. Quero repetir aquilo que eu falei durante a mensagem. Eu quero que você guarde isso. O desemprego não é o final da sua história. Um diagnóstico médico não é o final da sua história. Uma enfermidade não é o final da sua história. Período de luto não é o final da sua história. O meio do processo, do deserto, também não é o final da sua história. E meu querido, os problemas, os gigantes, as dificuldades não são o final da sua história. Projetos que não deram certo não são o final da sua história. São apenas mais uma vírgula. E eu quero profetizar em nome de Jesus, hein, meu querido? Em primeiro lugar, entenda, repito, sua vida não é uma foto. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Quem está disposto a receber aqui? Quem está disposto a receber? Eu profetizo em nome de Jesus, meu querido. 2023 já está acabando, mas para Deus nada é impossível. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esse deserto, ele será aquilo que gerará o teu milagre. Em nome de Jesus eu profetizo, receba o seu milagre. Ainda em 2023, meu querido, Deus não precisa chegar em 2024. Deus não demora, Deus não atrasa. Que você guarde isso, eu profetizo. Através desse deserto virão grandes milagres, grandes testemunhos, o sobrenatural de Deus. E meu querido, se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, o sobrenatural de Deus em meio aos desertos. Deserto é questão de sobrenatural. Recebe em nome de Jesus. O sobrenatural depende de um deserto. O teu milagre depende de um deserto. Guarda isso, meu querido. Para de murmurar durante a dificuldade. É através da dificuldade que a gente cresce, que a gente vive coisas sobrenaturais com Deus. Me fala um homem da Bíblia. Se você puder, eu dou até o microfone para você. Um homem da Bíblia que não foi forjado em meio a dificuldades e a desertos. Não há. Então que você guarde isso, meu querido. Esse deserto não vai te matar, não é para sua vergonha, não é para te humilhar, mas ele é para que você cresça, amadureça e viva o sobrenatural de Deus. Que você guarde isso, meu querido. Eu estou encerrando a mensagem, eu quero só pedir que você levante. Eu quero orar por você que está passando por um deserto, que está passando por dificuldade, que está passando por um momento difícil na sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar. Não tenha vergonha. Todos nós passamos por desertos. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e eu quero orar por você. Você que chegou aqui, só Deus e você sabem como você se encontra. Só você e Deus sabem como se encontra a sua situação. Essa dificuldade, hein, meu querido, não precisa falar para mim, você e Deus sabem.